Bom, meus amigos, como nós começamos tarde, a gente vai ter que. Alguns amigos nossos vão ter que sair. Eu gostaria só de apresentar, por favor, o senhor pode vir aqui à frente, só apresentar o nome do senhor, sua candidatura. Pode tomar aqui à frente. Bom, boa noite, agradecer ao convidado, obrigado, Daniel. Dizer para vocês que, por tudo que Daniel colocou, nós estamos juntos. Nós precisamos de representatividade. Quando os bons se abstêm, os maus governam. Então, o que Daniel está colocando é isso. É que a gente tem essa representatividade na mídia, porque hoje a gente fala que a mídia está a serviço de um grupo. Porque eles aparelharam a mídia. E porque nós não sentamos, não começamos a também trabalhar, a ocupar esses espaços. Eu penso que a gente tem que ocupar esses espaços no parlamento, nas instituições, nas empresas e redirecionar este país para o bom caminho, ou seja, para o bom rumo. O Brasil tem tudo para dar certo. A nossa pré-candidatura aqui no Distrito Federal, eu penso que o Distrito Federal é uma espécie de referência para o resto do país, para os 5.570 municípios. Eu penso que tudo que a gente fizer aqui reflete no restante do país. Então, quando a gente tiver um modelo de gestão que seja eficiente, que esteja coadunado, bem representado pelas pessoas que estão preparadas, qualificadas para levar este Distrito Federal, a capital do Brasil, para um bom lugar, ou seja, para um bom objetivo, com bons propósitos, eu penso que a gente vai influenciar todo o resto do Brasil. Então, tudo que a gente fizer aqui, Daniel, tudo que você está colocando a fim parlamentar, tudo se dá aqui do Distrito Federal. Vejam o poder que a gente tem, as instituições estão aqui. Então, eu penso que o governo federal, dou sempre um exemplo para mim, é como se fosse um transatlântico. Para você fazer a curva num transatlântico, você demora um pouco, 4, 8 anos, aí entra outro governo, aí ele já faz a curva para o outro lado, outras ações que nunca consegue fazer o seu percurso. Para mim, o Distrito Federal é uma lancha, ela tem mais mobilidade, então a gente pode, no Distrito Federal, fazer essa grande transformação. A gente criar realmente um novo modelo de gestão pública, antenado, como você está bem colocando, Daniel, com todos os valores e princípios que nos norteiam e que devem nortear a sociedade brasileira. Você bem colocou, nós somos um país cristão, ou seja, a maioria é cristã. E esses cristãos são, de alguma forma, renegados. Eles são desqualificados, ou seja, eles não ocupam os espaços que deveriam ocupar. Isso é um paradoxo, página. Se nós somos a maioria, e a maioria do povo brasileiro, eu diria até que o povo brasileiro é um povo maravilhoso, a gente precisa de líderes que deem bons exemplos para essas pessoas. A gente precisa de projetos, um projeto de nação que seja claro, que aponte os caminhos para essas pessoas. A gente precisa de líderes honestos e competentes que cumpram a função, que não se desviem depois de eleitos deste objetivo, deste propósito. Então é hora eu penso, nós estamos aqui reunidos, eu penso que é a hora dos homens e mulheres de bem desse país tomarem as rédeas deste país. E o Distrito Federal é muito importante dentro desse contexto. Aqui é a capital da esperança. Nós temos representatividade aqui, se a gente fizer uma pergunta rápida, de onde que nós somos, alguns brasilienses e a grande maioria é oriunda de outros lugares e outros estados. Todos nós trazemos aqui sonhos, vontades para realizar aqui. Alguns até se frustram, mas eu penso por quê? Justamente porque essas pessoas, esses bons, não têm os espaços merecidos. E aí eles são renegados, e aí é como se a gente fosse renegando a história do Brasil. Então, para concluir, eu diria que nós estamos fazendo história.
Aqui não é a quantidade, é a qualidade das pessoas que aqui estão. Entendeu? Eu gostei muito da sua introdução. Muito equilibrada, muito bem colocada. Gostei muito de conversar, tive a oportunidade de conversar com alguns. Estou colocando meu nome. Existem outros projetos, o nosso projeto chama DF Melhor para Todos. E entenda esse todos, porque, Daniel, outra figura de linguagem. A gente está aqui, vamos dizer que o DF é um ônibus. Nós temos que estar na direção. Aí nós não vamos governar apenas para a gente. A gente tem que entender isso, nós vamos governar para todos. Agora, quem está na direção, quem deve comandar, quem deve dirigir, são aqueles que estão aptos, habilitados. Você não pode pegar uma pessoa que está embriagada, uma pessoa que não tem habilitação, e dar a direção de um ônibus lotado de pessoas. Então, entendo isso. A gente vai eu penso que isso tem que ficar muito claro, para que todos entendam, que a gente não quer governar para parte, como outros fizeram. Eu penso que a gente tem que ter a habilidade de colocar isso. Nós vamos governar para todos, agora com os melhores, com aqueles que estão qualificados, habilitados, para a gente, eu penso, começar a fazer a grande transformação que é necessária. E você fala do ponto de vista de consciência, porque é aqui. Quer dizer, é na mentalidade. O que a gente precisa mudar das pessoas é justamente mudar o canal, a sintonia da mentalidade. E buscar esse entendimento. Ali no Congresso é uma lavagem cerebral. Tem muita gente boa, por isso a frente parlamentar é uma espécie de grilo falante, tem que servir disso para retroalimentar os que ali entram. Porque não é fácil conviver ali. Eu vi muita gente boa, acaba que vai com bons propósitos, bons projetos e tudo mais, e baila na curva. Porque justamente não tem algo, não tem uma referência fora. Então eu penso, e aqui estou me colocando também, eu penso que nós estamos no caminho certo. É a hora da gente assumir o timão dos destinos do Distrito Federal e também do país, continuar, né, levando esse país para o lugar que ele bem merece, na América do Sul, nas Américas, em todo o planeta. Ou seja, o Brasil, se a gente começar historicamente a buscar entender o nosso propósito, a gente vai começar a perceber que o Brasil, o que vocês estavam falando, né, o que falta é a gente realmente assumir o controle, tem tudo para dar certo. Mas tem tudo para dar certo. O que nos falta? Olha, gente, eu vou falar, eu peço um pouquinho a permissão. Daniel, a gente precisa o quê? De recursos naturais. Não é? Quem tem, hoje, não é isso? Quem comanda recursos naturais? A gente não está vendo agora a Rússia, não é? Brigando com o mundo, colocando. E a Rússia? Nós somos muito mais ricos. Recursos naturais. Aí a gente precisa de tecnologia, que a briga hoje China e Estados Unidos é briga tecnológica. Gente, nós temos, os nossos jovens, nós todos, o Brasil tem uma coisa, assim, tem uma aptidão para trabalhar o brasileiro com tecnologia que eu não vejo em outro lugar. Mas o que é que a gente tem? Nós não temos um ensino médio, não forma. E é muito interessante para aqueles outros que querem, né, dominar este país. Não é? Então, a gente tem que, à medida que a gente assume o timão desse país, a gente começa a colocar os pingos nos is e dar oportunidade às pessoas, aos brasileiros, para que eles sejam o que eles deveriam ser. Porque eu penso que a gente tem que estar na vanguarda deste planeta, não só das Américas, mas deste planeta, e passa por aqui, passa por a gente, e aqui no Distrito Federal. A grande transformação tem que acontecer aqui. Agora, aqueles que realmente querem. A gente chegou a hora de discernir. Chegou a hora de separar o joio do trigo. Eu estou aqui me colocando, investiguem, procurem, quer dizer, coloquem, me inquiram, nos coloquem assim, às avessas, para que a gente não tenha um discurso, uma fala e uma prática. Chegou a hora da gente escolher realmente separar o joio do trigo. Eu penso que somos nós, que são vocês, as pessoas nos esperam, elas nos esperam. Eu tenho andado, Paulo, as cidades aqui do Distrito Federal. Eu tenho conversado com as pessoas. Elas nos querem, precisam e nos esperam. Aí depende da gente de não frustrá-las, Daniel. A gente não pode frustrá-las. A gente não pode decepcioná-las. Porque, entendam, aí fica sem saída.
Eu estava conversando isso com o Salazar ainda há pouco, a gente estava conversando ali. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. A gente não pode pegar o timão, a direção desse ônibus e responsavelmente sobrar numa curva, porque a gente estava em alta velocidade, porque a gente bebeu demais e tal. Entendo a figura de linguagem que estou colocando, não estou falando de Kimberg, estou falando quando você conduz um povo, quando você conduz um lugar, quando conduz um Distrito Federal, um Estado, uma cidade, quando você conduz uma instituição, há de ter responsabilidade. E as pessoas nos cobram isso. Um outro tipo de postura, somos da centro, nós somos de centro, somos de direita, somos disso e tal. Então a gente não pode cometer os erros que o pessoal, os antagônicos a gente, ou seja, as pessoas que nos antecederam, que eles cometeram. Então eu penso que assim, em linhas gerais, Daniel, é isso que eu tenho para falar. Vocês gostariam muito de ouvir, eu preciso muito ouvir. Me colocou aqui para falar, eu tenho outra reunião às 9 horas, estou indo para lá agora, porque me disseram que era 7 horas, mas eu gostaria muito de ouvir, para que a gente pudesse compor essa nossa visão e essa nossa prática. Então, e até abriria um pouco, se você me deixar, depois da minha fala, se alguém quer comentar alguma coisa. Eu preciso muito ouvir. Fiquem à vontade para falar o que vier aí. Fernando. Eu gostei do final, porque até assim, quando eu estou feliz, eu fico rindo. De felicidade. Então estamos juntos. Essa responsabilidade, isso é uma questão espiritual que eu estava falando aqui no início. Deus que é Deus. A didática dele está levando mais de 2.000 anos. Mas a gente não pode desistir, tem que... Eu penso que é isso. Michele, Patrícia, Seba. Você falou, o senhor Márcio Azenha, é o seguinte, você falou de todos, né? Vivemos uma democracia, né? Agora, a gente não pode deixar que a minoria domine a maioria, né? Porque se é todos, inclusive a minoria. Estou falando isso para esses movimentos, né? De LGBT e tal, e movimento negro, movimento de mulher, isso aqui. Não, tem que ser todo para todo mundo, né? Só que a esquerda, ao longo do tempo, eles vêm invertendo a linguagem, o significado, e corrompendo, né? No sentido de corrompendo toda a sociedade, né? Porque, por exemplo, cerca de 98% se declara heterossexual, o restante é homossexual. Ok, sem problemas. Agora, por que num país democrático temos que abaixar a cabeça para 2%, sendo que vivemos na democracia? Eu vou voltar a figura, Márcio, vou voltar a figura da linguagem do ônibus. Então, o que está acontecendo? 98% está ficando no banco dos passageiros e estão deixando 2% assumir a direção. É isso que eu estou dizendo para vocês, não fica de linguagem fácil de se compreender. Então, na hora que essa maioria aí mostrar que está habilitada, qualificada, que sabe guiar este ônibus, este trem, o que a gente quiser imaginar, essa embarcação, aí nós colocaremos esse país, este lugar nos trilhos. O que a gente precisa assumir o controle na mídia, nos ônibus. Penso que sim, eu estou há 2 anos, Márcio, eu estou há 2 anos desde a Caratá, vamos ver a minha vida. Eu como pré-candidato, o Paulo conhece a minha história. É esdrúxula essa minha, o que eu fiz, o movimento que eu fiz na minha vida, depois que eu recebi esse convite para ser pré-candidato, só eu sei, e como as coisas foram acontecendo, o preço que você tem que pagar. Mas é a hora da gente assumir o timão. E aí ter habilidade para conversar com as pessoas. E aí a gente tem que ter muita sabedoria para conversar com as pessoas, muita atitude, mas muita sabedoria. E um projeto. A gente tem que ter um projeto, a gente tem que dizer para o itinerário, onde é que está indo esse ônibus? Onde é que a gente quer levar esse ônibus? Aí eu penso que, porque o positivo vai sempre prevalecer. Então, temos que acreditar nisso sempre, né? O bem vence o mal. O bem vence o mal. Gente, para muito obrigado. Prospere, basta que os bons se calem. Esse 2 mil né? E até uma frase histórica também, né? Filosofia do mal, ele sempre distorce o bem distorce. Isso. Aí chega a hora de o bem construir de uma forma tão sólida que o mal não vai conseguir distorcer. E cabe a gente, acho que novamente, a gente está fazendo história. Essa reunião era histórica, as outras que virão elas são históricas por isso. Porque a gente está mudando o rumo da história, a gente pode mudar o rumo da história. Não é? E outra coisa, né? Entenda que somos nós. Isso a gente tem que falar, somos nós que vamos fazer. Cada um de nós aqui que vai assumir um desses, como a gente quiser chamar, trem, ônibus, a direção, a gente tem que assumir o controle.
e lá colocar, né, este lugar e este país no rumo certo. Mais uma vez, obrigado pela Para efeito de gravação, por favor, nome, Meu nome é Lucas Salles, candidatura, eu sou pré-candidato a governador aqui do Distrito Federal. partido. Eu sou do Democracia Cristã e nós temos um projeto que chama DF Melhor para Todos. Tem que construir um projeto, ele tem 7 eixos, né? São 7 eixos que compõem este projeto, ele não está fechado. A gente precisa inclusive ouvir-los, apresentar aqui o projeto, ouvi-los para a gente continuar ouvindo também pessoas, para que a gente possa construir esse itinerário. Que a gente realmente possa fazer tudo que a gente quer, tudo que vocês estão colocando. A gente precisa na Câmara Distrital, a gente precisa fazer essa transformação na Câmara Federal e no Executivo. Então, é ocupar os espaços e ouvi-los. Eu quero muito ouvi-los, quero voltar aqui e ter uma oportunidade de ouvi-los. Então, obrigado, Daniel. Eu vou voltar outras vezes, tem esse outro compromisso que às 9 horas. Eu não gosto de chegar atrasado, a gente vai conviver mais. Eu gosto que a gente cumpra os horários, né? Eu gosto muito de cumprir horário. É a mesma coisa, aquela história, do dia que você não gosta de esperar ninguém, que não se faça esperar. E aí eu vim às 19 horas, porque teve um ruído, né? E aí na próxima vez eu chego antes, a gente está junto. Mas tem o meu número para que vocês possam sugerir, possam me ajudar a construir. Nós colocaremos o nome de vocês todos, inclusive do senhor, no grupo da Frente Parlamentar Constituinte, que aí vocês podem trocar ideias e ter o número de todos à vontade. Eu agradeço a oportunidade e Márcio, a gente vai sempre conversar assim, olho no olho, sempre, antes, agora e depois. É assim que a gente tem que fazer. A gente construir algumas solenidades e tal, e construir o que é bom. Obrigadão, obrigado. Aí. Bom, vamos lá. Então a gente estava falando que a FPC ela vai trabalhar no sentido do poder derivado, alterando as leis com as reformas profundas que nós precisamos, e vai trabalhar também propondo o quê? Uma mudança do poder originário. Por isso, uma frente parlamentar constituinte, para mudar esta nossa Constituição, que eu acho que é quase unanimidade, da direita e da esquerda, né, Fernando? Que essa Constituição, a esquerda não está feliz, a gente não está feliz, o pessoal de centro não está feliz, o pessoal quer, está todo mundo insatisfeito de alguma forma. Então nós temos que reunir e ver o que é que precisa ser mudado. Por isso, uma frente parlamentar constituinte. Juridicamente, é uma associação civil. Então nós vamos nos juntar para formarmos a FPC. Institucionalmente, um movimento popular constituinte. Por quê? Para que a gente possa, através das pessoas que forem eleitas aqui, a gente possa propor essas reformas, inclusive a própria alteração da Constituição em si. Politicamente, um instrumento de ação parlamentar. Então, quando os senhores estiverem sido eleitos, nós estivermos, e mais pessoas que estiverem vindo junto a nós, estiverem dentro do parlamento, nós estaremos juntos, continuaremos, é uma coisa que, como é suprapartidário, vai continuar após as reuniões, essas reuniões aqui, após as eleições, elas vão continuar, porque a ordem, né, a ideia da gente ter um direcionamento, ela não pode parar porque os senhores já estão eleitos, né? A gente tem que continuar a fazer essas ideias. Só fala. Pois é, realmente, você falou, só fazer uma adendo, você falou, até o pessoal da esquerda não está contente com essa Constituição, que é uma Constituição esquerdista, né? Mas eles não estão contentes porque eles querem uma nova Constituição que dê mais ainda, eles querem dar mais poder ao Estado, isso é muito ruim para nós. Eu acho interessante essa ideia de uma nova Constituinte, mas a gente tem que se lembrar que, pelo menos nas últimas 3 décadas, o quão fomos influenciados pela esquerdalha, entendeu? Sim. Por exemplo, aqui você me... Só uma pergunta, rapidinho. O que você me disse sobre a Lei Maria da Penha? Você é a favor? Na verdade, eu não tenho informação jurídica para falar. Mas a Maria da Penha ficou aleijada porque foram roubar a casa dela, o cara se meteu o tiro nela e o marido foi cuidar dela. Aí usou o discurso para quê? O marido não presta, o homem é vagabundo, mas foi o cara que cuidou dela. Né? Aí qual foi o... Eu vi uma entrevista dela, né? O que ele fez de ruim contra ela? Discurso, isso e aquilo, só como subjetivo. Estou dizendo o seguinte, que a gente foi esquerdizado, por mais que seja de direita,
né? Eu tenho medo de fazer uma construção e ser pior do que essa que está agora. Eu também tinha esse medo. Tá, mano? Tinha esse medo. Depois que eu vi a estrutura do projeto e como ele vai se fundar, eu mesmo me fazia uma pergunta. Por exemplo, o Chile era o único país da América Latina que estava cotado para que em menos de 20 anos se tornasse um país de primeiro mundo. O Chile, né? O Chile seria um país de primeiro mundo. Você não precisa o Chile. Que fizeram? O que eles fizeram lá? Fizeram uma nova Constituição, uma Constituição mais solidária, né? Mais socialista, abriram uma nova Constituinte, elegeram o pessoal lá e agora estão amargando, né? Desvalorização da moeda própria, queda de 10% no PIB, inflação, uma série de coisas, né? Tem uma série de coisas que a gente pode pensar. Agora, do contrário, por exemplo, a gente pode ver a Estônia. A Estônia, que é um país que em 93, quando deixou de ser União Soviética, ela decidiu o contrário. Nós vamos digitalizar tudo, vendemos todas as nossas estatais, o propósito do governo é só governar, não é empreender, não é criar empresas. Deixa isso para o empresário, deixa a administração para o administrador, deixa fazer prego e sapato para o cara que faz prego e sapato. E 99% dos serviços digitais da Estônia hoje, dos serviços públicos da Estônia, são absolutamente digitalizados. A nossa ideia é essa. Hoje na Estônia você abre um CNPJ, você abre uma conta no banco e já pode até solicitar empréstimos para o seu CNPJ no banco em 15 minutos. No Brasil, há pouco tempo atrás, demorava até 9 meses, 3 meses. E dependendo do tipo de empreendimento que você fosse colocar, passava de ano até a burocracia para você cumprir toda a papelada. Você pensa em 15 minutos, você já poder operar com a sua empresa nova, né? Então, quer dizer, tem uma estrutura, lógico, muito robusta tecnológica aí, para também não haver uma bagunça no meio do caminho. Mas a nossa ideia é uma ideia aristárquica, né? A aristarquia é o governo para os que são tecnicamente mais preparados. Então, como é que eu vou colocar, por exemplo, como ministro da Educação, uma pessoa que nunca esteve na sala de aula? Como é que eu vou colocar como ministro da Economia uma pessoa que nunca vendeu uma pipoca na rua, não sabe como é que funciona dinheiro? Ministro da Cultura, que é péssimo. Né? Como é que você vai colocar uma pessoa, um ministro da Saúde, que ele nunca deu um remédio de gripe para alguém, que não tem nenhuma expertise na área e que nunca trabalhou com administração? Juntamente, porque são as duas coisas. Porque ali ele não vai ser médico, ele vai ser um administrador de todos os médicos do país, de todo o sistema médico do país. Então, olha só a robusteza da demanda de capacitação que uma pessoa dessa tem. Nós temos agora, neste último governo, uma coisa que é uma exceção dos últimos governos, né? Que, graças a Deus, foi um governo bem mais técnico do que os anteriores, bem mais técnico. A nossa ideia é que sejamos ainda mais, né? Para que a gente tenha cada vez mais pessoas mais capacitadas, escolhidas mais previamente para isso. Então, politicamente, é um instrumento de ação parlamentar. Então, as pessoas vão estar eleitas dentro desse movimento para que então elas possam lá dentro continuar a representar os desejos da sociedade que está aqui fora. E, tecnicamente, um mecanismo de participação, controle e fiscalização, porque a FPC vai continuar. Vocês vão estar lá falando, né? Vão estar lá como deputados distritais, deputados federais, como governadores, como vices, enfim, como todas as coisas das quais os senhores são candidatos, né? Querendo Deus que os senhores sejam eleitos e mais alguns que já confirmaram presença para a sexta-feira que vem. Teremos até palestras distintas, fora da apresentação do que é a FPC em si, né? Mas será um instrumento de controle e fiscalização. Porque esta reunião continuará. Lógico que alguns sairão. Quem que vai sair? As pessoas que não estão preparadas mentalmente para estar fazendo o jogo da democracia, que é conversar de fato uns com os outros, pessoas de diferentes partidos, pessoas de diferentes até posições religiosas, né? Para a gente poder formar o que é o senso comum, que pode agradar a todos. E quando tiver uma coisa lá que não for do nosso agrado, a gente pode então chamar pessoas que são maravilhosas, essa parte praxeológica, né? Eu já falei do Fernando agora há pouco, né? Você quer chamar para briga de rua, esse camarada é o cara certo, né? Para brigar de política, ele é o cara certo. Você tem ação, tem um projeto, quer chamar para rua, ele sabe como organizar, né? O camarada que pega um carro
e de madrugada entra no quartel e fala: o que vocês vieram fazer aqui? Eu quero ser preso. Ou é doido ou o cara sabe muito bem o que está fazendo, né? Para poder trazer o exemplo de como é que se faz ação, né? Fernando, até sua mãe já foi presa, não foi? 3 vezes no Congresso. 3 vezes? Mateus é que uma das vezes tirou minha mãe lá. É mesmo? Mas tu sabe? Da esquerda que aprenderam o tempo todo. Eita, depois você conta uma dessas Você histórias. fala o nome de liberdade na esquerda, né? Não, mas é complicado isso aí, né? Então, qual que é o objetivo da FPC? Então, o poder constituinte. No original, a Assembleia Constituinte. É o que a gente quer convocar no final das contas. Uma nova Constituição, né? Como eu citei na palestra passada, é um absurdo que a nossa Constituição, por exemplo, fique regimentando como deve ser administrado o Colégio Dom Pedro II. É uma escola que é no máximo o Estado que é para administrar. Né? É um absurdo isso. E regrando cada detalhe. A Constituição ela deve dar regras gerais para que os estados legislem sobre aquilo que cada estado acha que deve ser a sua demanda. Ou você acha que a mesma demanda, por exemplo, educacional, né, do filho do seringueiro do Acre, é a mesma do filho do industrial paulistano? Demanda de educação? É claro que não. Ou dos grandes produtores agropecuários aqui do Centro-Oeste, ou dos grandes produtores de grãos lá no Sul. A gente tem que ter uma educação, por exemplo, feita pelos estados em suas regiões, de acordo com suas demandas locais. Então isso vai evitar o quê? Uma série de transtornos, né? E uma principal que a gente está tendo, né? Nós tivemos um programa de exportação de cérebros há um tempo atrás aqui no Brasil, né? Onde a gente colocava o Brasil sem fronteiras, né? E mandava os nossos melhores estudantes para estudar lá fora. E depois eles voltavam aqui para prestar serviços? Não, ficavam por lá mesmo, porque é óbvio, né? As empresas bilionárias vão pegar os melhores cérebros que já estavam lá estudando e eu contratava de pagar 20 mil dólares, 30 mil dólares. Você acha que essa pessoa vai voltar aqui e pagar 10, 15 mil reais? É ruim, né? Fica por lá. E é o que acontecia muito. Então nós precisamos criar programas, uma forma de fazer exatamente o oposto. Não só não expor os nossos melhores, exportar os nossos melhores cérebros para fora, mas atrair os de fora para dentro. Não só os investimentos que nós queremos, mas nós também queremos os cérebros de lá para fora. Estudar com rombo no governo, né? Porque é muito mais aluno indo estudar lá fora, sendo que se você quisesse melhorar a qualidade, não digo educação, mas ensino, porque educação vem de berço, pai, mãe, se você quisesse melhorar a educação do ensino, melhorar a qualidade do ensino, era mais fácil você trazer professores capacitados no exterior, você ia gastar muito menos. Pois é, né? O produto meio, não o produto fim, né? Mas infelizmente fizeram o contrário. Então essa Assembleia Constituinte é para trazer a nova Constituição. O derivado trabalha com reformas estruturais necessárias, né? Na parte legislativa, tributária, penal, previdenciária, né? Enfim, tem uma série de transformações que podem ser feitas. As 3 dimensões da Frente Parlamentar Constituinte. A política. Constituir, desenvolver uma frente parlamentar unificada nas esferas federal, estadual, municipal, implementando as supracitadas metas modificativas. Então, primeiro, elege os caras. Depois, institucional. Enquanto movimento popular, a FPC opera por meio da mobilização e formação de militantes, ativistas e simpatizantes, organizados em frontes eleitorais municipalmente coordenados. Suave. Municipalmente coordenados. Então haverá uma integração desde a esfera federal até o município, tá? Para poder fazer esse tipo de trabalho. E na parte técnica, a formação de quadros administrativos e políticos, prestação de consultoria, assessoria em serviços diversos, para candidatos, mas também para presidentes. Serviços de auxiliar, no caso jurídico, auxílio, enfim, uma série de coisas, né? Agora, nessa parte, nós já queremos ter uma equipe de marketing para poder servi-los da melhor forma possível, para que vocês possam fazer os trabalhos de vocês, as propagandas de vocês. Qual que é a panfletagem que funciona? Qual que é o trabalho de marketing que eu posso fazer que não ultrapasse o limite legal, que não vai me trazer problemas depois? Tem um monte de gente aí que se enrola na legislação eleitoral e mesmo tendo ganhado alguns pleitos, perderam por causa de prestação de contas, por causa de problemas legais.
Então, essas assessorias que serão prestadas por pessoas profissionais que estarão na FPC poderão preveni-los de ter esses tipos de Atuação municipal, problemas. você falou aí, não existe atuação municipal. Claro. É concentração política. Então, a gente está falando, na verdade, da pulverização da ação. Tá? Como ela vai ser coordenada, ela coordena a partir da central, a partir do que vamos trabalhar como o que é o nosso objetivo. O nosso objetivo é a simplificação das legislações, a clareza das legislações eleitorais, tributárias, aquela coisa toda que a gente já falou. Beleza. Partindo de nós aqui, eu vou ter, por exemplo, o meu grupo de pessoas, todos nós aqui seremos coordenadores de nós mesmos e de um monte de pessoas que nós vamos trabalhar com conscientização. Eu participei de um trabalho que teve muito a ver com a sua palestra na 15 dias atrás aqui, Fernando, que foi do Osmar Bria, que foi ali no Hotel Imperial, se eu não me engano o nome dele. Como é que é o nome, Alessandro? Hotel Imperial, né? Que foi a fórmula do voto. Ele ensina como você ter acesso a 1 milhão de pessoas em menos de 3 meses. Menos de 3 meses. E ele fala, você vai criar então, por exemplo, o seu material de campanha, as suas ideias, você vai ter a sua formação do que você quer passar. E você vai colocar isso para as suas 50 pessoas mais importantes da sua vida. E não é difícil você achar isso, tá? Seu sogro, seu pai, sua sogra, sua mãe, seus avós, seus netos, sobrinhos, parentes, amigos de escolas, amigos de formação, enfim, 50 pessoas. Você vai criar um grupo, depois, essa parte praxeológica, criar um grupo em que só você, só o administrador vai postar. Pessoal, é o seguinte, eu quero estar lá com vocês, eu quero que vocês tenham certeza, clareza do que está sendo feito aqui. Isso cada pessoa vai ter, e você pode replicar este modelo ad infinito, né? A questão é você ter acesso a 50 pessoas e poder 30 segundos do dia. Assim, pessoal, eu só quero que vocês, por 30 segundos, olhem o que eu vou colocar nesse grupo. Posso contar com você, meu amigo? Posso, então vou te colocar no grupo. Antes de colocar, é sempre bom conversar antes, para que não haja assim, você coloca a pessoa sai, sem saber o que é, para você ser uma coisa orgânica e conversada. Só 30 segundos por dia, vou mandar um áudio, uma foto, um negocinho, fala o que a gente está fazendo, atualizar, em caso de vocês já serem eleitos, uma atualização do que está sendo proposto, o que seria uma proposta inimiga, que vai atrapalhar, surrupiar as propostas, a vida do cidadão, tá certo? Então isso vai para a praxis nossa. Então isso, eu tenho uma pessoa, por exemplo, um grupo com 50 pessoas, vou orientar essas pessoas a também fazer o mesmo. Isso vai criar uma rede networking absurda para vocês, de vocês para baixo, de vocês para os seus amigos. E você fazendo, por exemplo, o candidato distrital que fizer 3 visitas por dia, um exemplo, aos seus coordenadores, é essencial que você, como candidato, pela experiência do Osmar Bria em mais de 20 anos de eleição, foi fazer o quê? Conversar com seus coordenadores muito mais do que com seus eleitores. Você vai conversar com seus eleitores? É claro que sim, mas conversar muito com seus coordenadores, que são os seus amigos que vão estar representando você lá. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o Barros. Gente, olha, Barros aqui, ele é meu amigo, confio nele, a gente, né, tô em suposição. Nós crescemos juntos, somos amigos de infância, temos a mesma formação. O que o Barros falar aqui, ele está me representando. Então, se o Barros falar aqui, pode, o Daniel assinou embaixo. Então, o Barros vai e cria um grupo com vocês todos, né? E aí ele vai ser o meu coordenador de campanha. A partir dali, o trabalho que ele vai falar com vocês, na verdade não vai ser meu, vai ser dele. E assim você deve replicar esse modelo com todas as pessoas, aquelas 50 pessoas que você tiver, que são as mais próximas de você, segundo o Osmar Bria, que é através disso que você conquista a fórmula do voto. Recomendo inclusive que sigam, né, o Instagram dele, para poder, o pessoal que está querendo se eleger, e depois de eleito nós continuaremos com esse sistema para a gente ter uma questão de organicidade na fiscalização e controle, até a máxima capilarização que são possíveis de ação. Porque se acontece alguma coisa no município lá não sei quanto das quantas, da Constantina, e através da liderança, né, da veia específica, chega a mim, chega a você, chega a outra pessoa, a informação de que está acontecendo uma coisa lá. Por exemplo,
Agora no norte, onde está entrando venezuelano pra caramba ali, está tendo um problema, por quê? O SUS não dá conta, as delegacias estão cheias, precisa haver uma coordenação nacional para resolver o problema, Inclusive, que pode ser fechar a fronteira ou não, tem que ser debatido, tem que ser debatido. Os caras estão entrando na tua casa, tocando terror, tem que ser debatido. Você não vai Tem que ser debatido. Não tem que ser debatido, tem que fechar a inclusive porta. ainda tem empresários que usam esses venezuelanos como mão de obra escrava, já que eles não têm carteira de trabalho e pagam com comida ou R$200, digamos assim, para fazer um trabalho todo fora. Então eles tipo exploram como escravos. Eles estão sendo escravos de empresários. Só para situar vocês, pessoal, ele é do Amazonas, então ele sabe de lá o que está acontecendo. E o que é interessante é que a maioria do pessoal que são nativos de lá estão revoltados por quê? Porque estão mais emprego para os venezuelanos por esse fato. Como eles não têm carteira de trabalho, não têm aquelas regras trabalhistas, então estão dando mais emprego e explorando mais eles. E isso está correndo na revolta. Porque na minha cidade estava até proibida a entrada de venezuelanos. E se tivesse venezuelanos de PT, é chato, porque o pessoal está revoltado com isso. Como é que é o nome da sua cidade, Salazar? Apuí, na Amazonas. Então olha só. É o normal, né? O pessoal acha. Se não for ver isso aí, Tudo isso a gente tem que debater, a gente tem que discutir. A estrutura dela, da frente parlamentar, é o seguinte: se valer do poder constituinte para pressionar pelas reformas estruturais necessárias, instaurar uma nova Assembleia Constituinte que responda aos novos tempos e desafios globais. Por isso o debate é fundamental. Nós temos que construir isso com muita conversa, inclusive conversas com algumas pessoas, com alguns assuntos especificamente do pessoal mais ligado à esquerda. Por quê? Alguns aspectos, eu, por exemplo, não sou de esquerda, entretanto, alguns aspectos de debate público, eles trabalham muito mais do que nós, e que não podem ser renegados, algumas coisas, certo? Que a gente tem que debater, que a gente tem que conversar. Eu não estou falando aceitar todas as coisas, mas debater, conversar, falar, ou então não vai ser parlamento, eu vou ditar e todo mundo obedece, aí é outra coisa. No fronte eleitoral, o Distrito Federal, a FPC, pretende disponibilizar aos pré-candidatos acesso ao salão de eventos do Sindileges, que é essa estrutura aqui, é o clube do TCU, além de outros benefícios, assessoria jurídica, assessoria de marketing, entre outras coisas. E o Instituto, que é o principal instrumento técnico da Frente Parlamentar Constituinte, é o seu Instituto, que uma vez qualificado como OCIP, Associação Civil de Interesse Público, poderá receber emendas parlamentares para implementação de novos projetos sociais. A nossa ferramenta técnica vai ser essa OCIP. Esse CNPJ, que tem que ter no mínimo 3 anos de existência, para ser qualificado como OCIP, que vai ser a nossa instituição, o nosso CNPJ, que vai poder receber, inclusive, emendas parlamentares, para que novos projetos sejam tocados e a gente tenha condição de poder avançar com tudo que estamos planejando. Bom, gente, essa é a apresentação básica do que é a Frente Parlamentar Constituinte. Além das posições que já foram colocadas, alguém gostaria de fazer um comentário, pergunta, alguma coisa a mais? Fique à vontade. O movimento existe há quanto tempo? Foi fundado por quem? Isso. O movimento ele existe há aproximadamente 3 meses. A ideia ela é um pouco recente. A ideia foi fundada pelo Regis Machado, que ele é candidato a deputado federal pelo Podemos. E como pluralista que ele trouxe esse espaço para todos os outros candidatos também poderem falar. Você pode ver que a gente não está privilegiando o nome dele. Falei porque você perguntou. Então a gente quer trazer esse espaço e essa frente parlamentar não para poder privilegiar o Podemos ou o próprio Regis, mas sim para poder criar um movimento que nos represente de fato dentro do parlamento. Mas respondendo a sua pergunta. Mais alguma coisa? É isso aí. Silvar Santana, sou do Democracia Cristã. Então, eu tenho como visão de geógrafo que eu sou e enfermeiro, algumas preocupações me vêm à mente em relação a esse projeto de vocês. Há uma mudança de Constituição, não é simples,
pensar. Se fosse coisa simples, mudaria, né, a cada pleito se mudaria. Eu vejo a proposta de vocês muito interessante, né, a nível da necessidade que o país urge por mudanças. A gente hoje vive uma democracia da minoria, na verdade, né? Nós temos a maioria que é contra, mas, como foi dito aqui, a gente vive impostamente uma democracia da minoria. Exatamente. E aí eu pergunto para você, como que vocês pensariam em mudança de uma Constituição a um grupo que está aqui como pré-candidatos? Vocês pretendem, pelo que eu entendi, aqui retirar futuros constituintes que venham abraçar essa questão de mudança realmente da Constituição. E a gente sabe que essa mudança lá dentro, ela perpassa até 2, 3 pleitos discutindo como chegar a elaborar uma Constituição para, de fato, fazer a mudança da Constituição. Esse trabalho vindo lá das bases